Olá, galera que acompanha meu canal. Neste vídeo, eu irei explicar para vocês um pouquinho sobre fração. Vamos lá? Mas, o que é fração? Fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Então, daqui para frente, vocês vão entender um pouquinho, através de alguns exemplos, essa fração, esse todo e essa divisão em partes iguais. Bom, na fração existe o numerador, que é o número que fica em cima, e o denominador, que é o número que fica embaixo. O numerador, ele fica em cima e ele é chamado de numerador porque indica quantas partes que foram tomadas do todo. E o denominador é o número que fica embaixo e recebe o nome de denominador porque ele indica quantas partes aquele todo foi dividida. Então, vamos ver aqui agora para frente como que funciona essa parte e essa divisão. Só que antes da gente ir para essa parte de divisão e de fração mesmo, vamos aprender a fazer a leitura das frações, que isso é muito importante. Então, lembra quando eu expliquei sobre o que é numerador e o que é denominador? Então, o numerador a gente lê ele normalmente. Se o numerador for 1, você vai ler 1. Se for 2, você vai ler 2. Se for 3, você vai ler 3. O que vai mudar a leitura vai ser do denominador, que é o número que fica embaixo. Por exemplo, se o denominador for 2, você vai ler meio. Se for 3, terço. Se for 4, quarto. 5, quinto. 6, sexto. 7, sétimo. 8, oitavo. 9, nono. 10, décimo. A partir do 11, você vai falar o número e acrescentar avos. Por exemplo, 11 avos, ou 12 avos, 13 avos, 14 avos, que seria o denominador. Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, sendo que o numerador é o 1 e o denominador é o 2, eu vou ler 1 meio, tá? 1 meio. O numerador é 1 e o denominador é 3, eu vou ler 1 terço. Se o numerador for 2 e o denominador 3, 2 terços. Então, numerador 3 e o denominador 4, 3 quartos. E assim por diante. Quando chega aqui a partir dos 11, eu vou vou falar o número e vou acrescentar avos. Então, numerador 1 e denominador 11, eu vou ler 1 onzeavos. 1 dozeavos, 1 trezeavos. Ou se fosse o numerador 2, eu iria 2 trezeavos, 2 dozeavos e assim por diante. Frações por meio de desenho. Então, observe que eu tenho uma pizza inteira. Vamos falar desse primeiro aqui, que é a fração 1 meio. Então, eu tenho uma pizza inteira e essa pizza eu dividi em duas partes iguais, ou seja, denominador 2, duas partes iguais. Sendo que eu comi somente essa parte que está mais clarinha, ou seja, eu comi uma parte, eu comi 1 meio dessa pizza. Essa outra pizza eu tinha um todo e eu parti essa pizza em 6 partes iguais, ou seja, denominador 6. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. E dessas 6 partes iguais, eu tirei 3 partes. Olha só, essa parte mais clarinha, 1, 2, 3. Ou seja, eu tirei 3 sextos dessa pizza. Já nesse outro exemplo, eu tinha um todo, dividi em partes iguais esse todo, 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E desses 8, eu retirei essa parte mais clarinha, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu tirei 4 oitavos dessa pizza. Vou explicar para vocês um pouquinho com mais detalhes para vocês entenderem. Vou utilizar essa fração 3 quartos, tá? Então, imagine que eu tenho um todo. Imagine que esse círculo aqui é uma pizza, ou enfim, eu tenho um todo dessa pizza e eu preciso representar essa fração que é 3 quartos. Então, eu pego esse círculo e divido em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4 partes iguais, que seria o denominador, que é o que fica embaixo, que já expliquei para vocês, que é o que identifica a divisão das partes iguais desse todo. Então, eu tinha um todo. Dividi esse todo em 4 partes iguais. E dessas 4 partes que eu dividi iguais, imagine que esses vermelhinhos aqui foi a parte que eu retirei daquela pizza, né? Imaginando que isso seja uma pizza, que eu retirei daquela pizza. Então, quantas partes que eu retirei? 1, 2, 3. Ou seja, eu tirei 3 quartos. 3, que é aquela parte daquele todo, e quarto, que foi a divisão do todo que eu fiz de partes iguais.
Então, outro exemplo para vocês entenderem essa fração representada em desenho, vamos utilizar aqui a fração 5/8. Então, imagine que eu tenho o todo, não necessariamente a gente precisa fazer o desenho em círculo, pode ser aqui em retângulo, por exemplo, que é o que eu estou utilizando agora nesse exemplo para vocês. Então, eu tenho esse todo, e eu peguei esse todo aqui, e dividi em 8 partes iguais, ou seja, o denominador, 8 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui continua sendo todo, porém ele está dividido em 8 partes iguais. Só que eu não retirei nada ainda. Agora, eu vou fazer a retirada de 5 partes desse todo, ou seja, o 5 que é o numerador, que é a parte que eu vou retirar do todo, que eu expliquei para vocês o que é o numerador no início do vídeo. Ou seja, eu vou retirar 1, 2, 3, 4, 5 do todo, que seria, então, a representação da fração 5/8, 5 de 8. E agora, qual é o maior? 5/8 ou 3/4? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Então, se falaram que o maior é o 3/4, acertou. Observem aqui nesses desenhos que, imaginando que seja uma pizza novamente, a gente gosta muito de usar esse exemplo para vocês entenderem um pouco dessa divisão de partes iguais. Então, imagine que a gente tem essas duas pizzas e que a gente dividiu essa primeira em 8 partes iguais e essa segunda em 4 partes iguais. Nessa primeira, eu comi 5 partes desse todo, ou seja, eu comi 5/8. Dessa segunda, eu comi 3 partes desse todo, ou seja, eu comi 3/4. Qual foi que eu comi mais? Eu comi 3/4, foi a parte que eu comi mais. Então, 3/4 é maior que 5/8.